Warren Buffett, saída histórica e visão macroeconômica. Para quem não sabe, pessoal, no dia 3 de maio, 2 dias atrás, de 2025, durante a reunião anual de acionistas, Warren Buffett ele anunciou a sua saída da presidência da Berkshire Hathaway. Para quem não sabe, anualmente, o Warren Buffett ele faz uma reunião, é tipo uma reunião num estádio. É tipo uma reunião que enche de gente, só que essa galera não vai para assistir um show da Lady Gaga, essa galera não vai para assistir uma apresentação musical ou um jogo de futebol, um esporte. Essas milhares de pessoas se reúnem para ouvir, né, o Warren Buffett e o Charlie Munger, finado Charlie Munger, né, que agora já não está mais entre nós. E essas milhares de pessoas que se reuniram agora, nesse fim de semana, e no dia 3 de maio, durante a reunião anual com os acionistas, o Warren Buffett ele anunciou a sua saída da presidência da Berkshire Hathaway. Isso tem um peso muito grande, pessoal. Por quê? Porque o Buffett, né, aos seus 94 anos, ele deixará o cargo de CEO no final desse ano agora. Então, em 2025, ele irá ser substituído depois de estar 60 anos no comando da empresa. Pessoal, uma das minhas maiores referências em investimento e que foi um dos pilares do início da minha jornada como investidor foi o Warren Buffett. É uma referência para todos nós que estudamos economia e que pautamos a nossa vida nisso. Foi um cara que revolucionou como as pessoas investem e muito sobre como nós vemos o mercado americano, o mercado de ações. E foi um impacto muito grande para o mercado essa saída dele nesse momento específico. Não só pelo momento que nós estamos vivendo na gestão Trump, mas também por todo o peso, legado e história do Warren Buffett ao longo desses 60 anos no comando da Berkshire Hathaway. E isso trouxe algumas polêmicas e algumas conjecturas que não são o que nós vamos abordar aqui, e sim o fato específico, mas é um movimento muito interessante que está sendo feito agora, falei igual Cebolinha, né? Agora, sendo feito agora pelo Warren Buffett, e dá para a gente alguns sinais de atenção nesse ponto específico aqui. E quais são eles? Vamos lá. O Greg Abel, que é esse daqui da foto, ele é o atual vice-presidente de operações, ele vai assumir o cargo no lugar do Warren Buffett. Então, o nosso queridíssimo aqui, o Greg Abel, ele será o novo CEO da Berkshire Hathaway no lugar do Warren Buffett, né? Greg Abel, que é um cara que já está aí desde 1992 trabalhando junto com o titio Buffett, é um cara de credibilidade, é um cara de respaldo, mas mesmo com tudo isso, isso não impediu a queda das ações da Berkshire Hathaway. Então, depois desse anúncio, se você for conferir o movimento das ações, tivemos uma queda nas ações da Berkshire, porque, cara, é um impacto muito grande esse movimento agora. E o canadense, ele tem 62 anos, né? O nosso querido Greg Abel, substituto do Warren Buffett. Ele é formado em contabilidade pela Universidade de Alberta e ele ingressou na Berkshire, como eu falei para vocês, em 1992, né? Quando eu tinha apenas 2 aninhos de idade. E você? Quantos anos você tinha em 1992? Você, Bela, quantos anos você tinha em 1992? Você não era nascida, né? Você é de 93, um bebezinho. Um baby de 32 anos. Um baby de 32 anos. E aí, quantos anos você tinha? Você que está aí na live. Quantos anos você tinha em 1992? Então, em 1992, o nosso querido Greg Abel, hoje com 62 anos, ele ingressava na Berkshire Hathaway para trabalhar para o nosso querido Buffett, né? E ele foi um cara que foi responsável pelo setor de energia, né, pela Coal Energy. Ele liderou a Berkshire Hathaway Energy, né, o setor de energia, que foi um setor que cresceu muito nesses últimos anos. E eu acredito que contribuiu para ele ser escolhido como substituto do Buffett, porque ele foi muito bem sucedido no setor que ele foi escolhido para cuidar, né? Foi um setor que se valorizou bastante. Só que aí, cara, vamos lá. O que acontece agora? O Buffett, nessas reuniões, ele sempre traz algumas cartas. Ele sempre traz alguns insights, ele sempre traz alguns pontos específicos em cada uma dessas reuniões
que dão para a gente um sinal da visão dele sobre macro, sobre o futuro, sobre o atual momento que nós estamos agora. E o que ele falou, né, nessas últimas cartas, inclusive, se você não segue o Fernando Urrich, também, que é uma referência para mim, ele fez um vídeo agora, acho que um dia atrás, falando sobre, dando detalhes sobre essas cartas do Buffett, e vale muito a pena você assistir. E um dos pontos aqui, mas eu quero me ater só a alguns pontos específicos, tá? 2 pontos específicos que eu quero chamar a atenção aqui, o primeiro ponto, erros admitidos, e o segundo ponto, que são os princípios reforçados. Os erros admitidos, eles são muito interessantes porque a Berkshire, ela é, com o Buffett, uma das poucas empresas que nos seus relatórios anuais, de balanços, ela fala de erros. Você vê que a maioria das empresas, como Microsoft, Apple, essas big techs, quando vão fazer balanço trimestral, aqueles balanços que a gente mostra para vocês de resultados, eles são sempre muito otimistas, sempre com festas, balões, champanhe e falando sobre projeções de ganhos futuros. E a Berkshire, o que chama atenção é que o Buffett ele é muito down to earth, ele é muito pé no chão, e ele sempre traz ali uma visão com um princípio muito realista. E traz pontos sobre os erros que a empresa cometeu. E um dos pontos que ele fala nas cartas é justamente sobre erros, movimentos errados, que é uma coisa muito louvável, de uma honestidade muito grande fazer isso para um cara que não precisa provar mais nada para ninguém, né? O maior investidor do mundo. Reconhecendo os equívocos na avaliação das economias, do futuro, né, das economias em certos negócios. Foi um ponto específico também. E outro ponto aqui para a gente elucidar foi os princípios reforçados. O ênfase no quê? Na paciência, qualidade, sobre a quantidade e a alocação disciplinada de capital. Esse ponto aqui me chama muito a atenção. Por quê? Está todo mundo falando que o Buffett está se preparando para a crise, porque ele está com o maior caixa da história, um capital gigantesco, centenas e centenas, mais de 300 bilhões em caixa, recorde de caixa. E muitas pessoas estão falando o seguinte: o Buffett está se preparando porque esse ano vai ter um crash. Quando, na verdade, pessoal, quando a gente observa a movimentação da Berkshire Hathaway, e a gente consegue observar o seguinte: não é de hoje que ele está fazendo isso. Eu peguei aqui um post de 4 de agosto de 2024, ano passado, mês que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Inclusive, já vamos fazer um ano nos Estados Unidos, Bela. Caraca, parece que eu cheguei aqui ontem, né, pessoal? Vocês que me acompanhavam lá do Rio de Janeiro, cara, já vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Junho, julho, agosto. Daqui a 3 meses faz um ano que eu estou nos Estados Unidos. E há um ano atrás, em agosto, a gente observa aqui que o Buffett ele começou a despejar as suas ações. E aí foi até um ponto que foi levantado aqui pelo Cobase, falando o seguinte: será que o Buffett ele acabou de anunciar um pico de mercado no último trimestre? A Berkshire vendeu mais de 75 bilhões e foi vendendo, e essas vendas começaram a partir daqui. E se você olhar gráficos mais recentes, você vê que isso não teve a mesma quantidade, mas em menores escalas, essas vendas continuaram. E muita gente falou que um ponto também que foi levantado. Deixa eu botar em tela cheia aqui para a gente conversar, porque aqui hoje que eu já concluí essa parte do mapa, né? E um ponto que foi levantado foi que o Buffett ele estava limpando a casa para o Greg Abel, que seria o substituto dele, como se fosse deixar as coisas mais bonitas para quando o substituto dele chegar, fazer bonito. E ele mesmo, quando foi perguntado sobre isso, naquela conferência que reuniu milhares de acionistas, ele falou que não, que esse não é o objetivo dele, muito pelo contrário. Então a gente consegue enxergar que a Berkshire ela já adquiriu um lucro absurdo e o seu posicionamento em ações dá uma visão de que o mercado ele já valorizou muito e que agora não está oportuno se posicionar. Então a visão que o Buffett passa não é uma visão de um cara que está esperando um crash daqui a 2 meses, mas sim a visão de um cara que já está com muito lucro, que já fez um lucro muito grande, que mesmo com todas as vendas em Apple, a sua maior posição ainda é Apple, e ainda assim, ele já está no momento ao qual ele espera um momento mais oportuno. Então,
esse momento, 2025, maio, dia 5, não significa dizer que nos próximos 2, 3 meses o mercado vai crashar, muito pelo contrário. Isso pode acontecer daqui a 2 anos. Isso pode acontecer daqui a 3 anos. Só que como o Buffett ele tem uma visão não imediatista, mas uma visão de futuro prolongada, ele já está se preparando para isso de forma com antecedência. Tanto é que se você pegar no mês que ele começou a vender, agosto do ano passado, setembro, outubro, novembro, dezembro, explodiu, né? Então ele teria feito uma venda errada. Só que aí depois caiu tudo. De janeiro, fevereiro e março. Então ele fez certo. Aí começa a subir de novo. Então ele fez errado. Quando não? Na realidade, ele já tem um lucro muito grande, a empresa já tem um lucro muito grande, os acionistas já estão com um lucro muito grande. Quando faz um comparativo do S&P com a Berkshire, quem comprou o índice isolado do S&P e quem investiu na Berkshire fez muito mais lucro. Olha que bizarro, né? Vai ser muito difícil para o Greg Abel superar o que o Buffett fez e manter esse expoente de ganhos.